esperança parecia ter cessado. Mas o fim não foi o fim. O que o mundo viu como derrota era o recomeço do amor. O tempo retorna ao seu início. O filho que se entregou na cruz agora repousa em uma manjedoura. A promessa se fez criança, o eterno se fez frágil. Antes do nascimento, havia um plano. Antes da história, havia propósito. Antes do homem, havia Deus. No princípio, o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Dele veio o início, e por ele o fim encontra sentido. O princípio e o fim são o mesmo: o amor eterno. Senhor, o grande eu sou. Tua glória é para sempre. Jesus é Rei, o Rei dos Reis. Teu reino é para sempre. Ele é o Senhor, o grande eu sou. Tua glória é para sempre. Tem que crucificar Jesus. Tem que soltar Barrabás. É hoje, hein? Tem que crucificar Jesus. Solta Barrabás. Crucifica Jesus. Solta Barrabás.
É para crucificar Jesus. Solta Barrabás. Crucifica Jesus. Solta Barrabás. Solta Barrabás. Solta Barrabás. É para crucificar Jesus. Jesus tem que morrer. Solta Barrabás. Crucifica. Solta Barrabás. Em todos os anos, na festa de Páscoa, o governador Pôncio Pilatos costumava soltar um preso a pedido da multidão. Naquela ocasião, haviam 2 homens presos muito conhecidos. Primeiro, Barrabás, um homem violento, impiedoso, um ladrão homicida, um verdadeiro rebelde sem causa. O outro, Jesus de Nazaré, um homem calmo, sereno, tranquilo, que se apresentava a ser o próprio Filho de Deus. Se dizia ser o Messias enviado à terra para salvar a humanidade. Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou esse Jesus que é o chamado de Messias? Mas meu esposo, por favor, não faça nada com esse homem inocente. Durante essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. A gente já conversou sobre isso. Então, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos finalmente conseguiram o que eles queriam: que a multidão convencesse o governador Pôncio Pilatos a soltar Barrabás e Jesus de Nazaré fosse condenado à sua morte. Silêncio! Qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado de Messias? Vocês ouviram as acusações. Que farei então com esse Jesus chamado de Messias? Que crime ele cometeu? O governador Pilatos percebeu que a multidão não ouvia e que a sua tentativa de fazer justiça se dissolvia pela revolta popular. O governador percebeu que não estava conseguindo nada e que a multidão começava a se revoltar. Água numa bacia com água. Eu não sou responsável pela morte desse homem. Isso é com vocês. Que a culpa dessa morte recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Vocês ouviram a multidão. Soltem Barrabás. Eu tô livre! Leve o impostor daqui. Prendam-no. Eles escolheram Barrabás,
crucifica Jesus. Eles escolheram Barrabás. A multidão gritava Barrabás, com mão de pedra nas mãos. Crucifica Jesus. Quem morre é Jesus. Quem morre é Jesus. O santo, o justo, o filho de Deus, o Messias, o prometido, o próprio Deus encarnado. Mas quem vai morrer, Jesus? Mas quem vai morrer, Jesus? Nós não cremos em Jesus, não cremos em Jesus. Mas do outro lado, Barrabás, o mentiroso, o bandido, o assassino, o traiçoeiro, o perdido. Mas nós escolhemos Ele, nós escolhemos Ele. Liberta Barrabás. Porque na verdade éramos todos Barrabás. Estávamos perdidos em nossos delitos, perdidos em nossos próprios pecados, fadados ao erro, fadados ao fracasso, fadados à perdição. E o que nos esperava era uma grande escuridão. Por isso, decidimos crucificar Ele. Mas o que não sabíamos é que Ele mesmo se entregou por cada um de nós. Quanta dor na minha alma em te ver morto e pendurado nessa cruz. Eu ainda me lembro daquele dia. Parece até que foi ontem.
Alegre-se, Maria, o Senhor está com você. Quem é você? Eu sou o anjo Gabriel, mensageiro do Senhor. Eu trago boas novas a você, Maria. Você foi agraciada por Deus. Como assim agraciada por Deus? Você dará luz a um filho, que terá por nome Jesus. Ele será grande, herdará o trono de Davi e reinará sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Mas como isso acontecerá se eu nunca tive intimidade com José? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá como uma sombra. Por isso também, o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aqui está a tua serva, Senhor. Que aconteça comigo o que o anjo me falou. Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor. Darás a luz ao Salvador, serás a mãe do Emanuel. Porque teus lábios tremem tanto assim? Porque não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro clama por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorria e vai ao céu anunciar: sim, eu serei a mãe do Salvador. Encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Oh Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Assim, porque não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro clama por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. E vai ao céu anunciar: sim, eu serei a mãe do Salvador. Oh Maria, quanta alegria! O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Oh Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam
Veja, José, o quanto o Senhor foi bom conosco. Sim, verdade, Maria. Ele foi muito bom. Deus. No princípio era o verbo, que estava
posso até cantar a uma canção que vai acabar, mas a sua. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o ar.
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso a todos os nossos voluntários, a toda a nossa equipe do Pura Fé Music, o pastor Chiquinho, pastora Fernanda, a toda a nossa equipe de mídia, todos os envolvidos nesse espetáculo. Vamos dar um aplauso para as nossas crianças. Sempre vale a pena. O processo faz parte. É doloroso, é incômodo, às vezes inconveniente. Mas quando a gente chega e contempla o resultado de tudo isso, o testemunho de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, de cada casal, de cada família, a gente entra pela porta da nossa casa, se deita na nossa cama e a gente pensa: morremos, mas estamos bem. Tem valido a pena. E Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Nós queremos agradecer a toda a confiança de cada um de vocês por mais esse ano, pela escolha de cada um de vocês em caminhar conosco, por confiar seus filhos a nós, por confiar sua família a nós, a sua fé a nós. Não temos nenhuma pretensão em sermos uma igreja perfeita, mas desejamos de todo o nosso coração de sermos uma igreja saudável, de não comprometermos e nem sujarmos o altar da nossa igreja com mentira, com engano, nem com vaidade, mas de apontarmos para vocês a direção da vontade de Deus para cada família aqui desse lugar. A bênção do Senhor, a Bíblia diz que ela enriquece e não acrescenta dores. E eu invoco essa bênção sobre a vida e sobre a família de cada um de vocês. Eu quero chamar aqui o José Antônio, a Camila, o Mateus, o Pedro, o Andressa, o Ricardo. Sobe aqui. Nós temos um testemunho muito lindo. E esse tem sido o motivo da nossa entrega. E se fosse preciso, eu faria tudo de novo, porque não existe nada que pague algo como isso. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Vai ser liberto quem tem que ser liberto, vai ser salvo quem tem que ser salvo, vai ser alcançado a pessoa por quem você tem orado, porque se aconteceu na nossa casa, se tem acontecido na nossa casa, é questão de tempo para ser na sua casa uma realidade também. Nós queremos desejar a todos vocês um Natal abençoado e um 2023 com toda sorte de bênção, de paz e de prosperidade. Que o grande amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça do seu Filho Jesus Cristo
e a doce presença e santa paz do Espírito de Deus seja com cada um hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês. Feliz Natal Pura Fé, um feliz ano novo. Vão na paz. Deus abençoe. Muito obrigado.